FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Em sintonia. Em Sintonia Saúde, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Nós estamos juntos com você para mais um bate-papo, agora falando sobre o sono. O sono que é tão importante, nós sabemos que o sono ele é extremamente importante para manter as funções do organismo em pleno funcionamento. É responsável por manter o equilíbrio psíquico, emocional, metabólico e recarrega as energias para encarar as atividades do dia a dia. Então, você dorme bem? Ou como é o seu sono? A saúde do seu sono? Quem sofre aí de insônia vai ter hoje, nesse papo, a oportunidade de esclarecer dúvidas e virar essa página. Vamos conversar com o Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Ele que vai falar também entre os trabalhos realizados na questão do sono, também desse instituto, que é tão importante, Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, o primeiro do Brasil. Seja bem-vindo. Olá, Patrícia, muito agradecido pela oportunidade, né, de poder estar aqui fazendo esse serviço de utilidade pública, né, que é falar do sono, sair do sono, e como é importante para a gente, da hora que a gente acorda, né, digamos assim, a hora que a gente dorme, perpassando todos os setores da nossa vida. Pois é tão importante que nós tivemos recentemente a Semana do Sono, isso. Mas a semana de mobilização termina, mas o alerta continua. É por isso que nós estamos aqui, mesmo depois desse período intenso, né, de propagação desse assunto, para dizer que o sono não deve ser pensado só em uma semana, só em um mês, mas o tempo todo, não é isso? Exatamente, aquela ideia, a semana passa e a insônia fica, né? Então, o cuidar é constante. Exatamente. E vamos caracterizar a insônia. É o quê? Seria uma doença? Seria uma condição? Como é que eu entendo insônia? No universo da saúde. Aí o que acontece, Patrícia? Existe assim uma polêmica e uma descoberta e um território ainda assim, ainda não totalmente desbravado do ponto de vista científico, e assim, uma atualização que é necessária em diversas áreas da saúde. Em termos práticos, existe um CID para insônia, que é o G47. Então, se tem um CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Então, já está provado cientificamente que é uma doença e não só um sintoma derivado de outras patologias. Então, ao mesmo tempo que a insônia ela é um sintoma que pode ser derivado de outras patologias, ela, por si só, também é caracterizada como uma patologia por si só. Então, a pessoa que tem insônia, ela tem uma doença da insônia. Exatamente. E qual é a causa? Toda doença a gente sabe que ela tem uma causa, que ela tem sintomas, que ela tem diagnóstico, tem tratamento e prevenção. Com a insônia é igual? Aí o fenômeno é complexo. Então, quando um fenômeno é complexo, a gente não utiliza uma única área do conhecimento para poder se ater a ele e desbravar. Então, assim, ela é multicausal, multifatorial. Então, a gente tem causas nutricionais que podem gerar insônia, a gente tem causas hormonais que podem gerar insônia, a gente tem causas psíquicas que podem gerar insônia, a gente tem causas tanto internas, chamadas endógenas, quanto externas, ou seja, as exógenas. Então, a gente tem fatores sociais que podem gerar insônia. Então, vamos supor uma população que está, de repente, num conflito que surgiu lá na faixa de Gaza. Vai gerar transtorno de insônia, né? A ideia do TEP, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que tem como consequência também insônia por a situação social. Então, endogenamente, a pessoa não teria nenhuma causa, né? Mas ali o evento social acabou desencadeando esse fenômeno. Então, respondendo diretamente, tem causas tanto internas quanto externas. E são controláveis ou tem algumas que são involuntárias, não está no meu controle? Aquela ideia, né, diz assim que o humano, digamos que assim, em grande parte do tempo, ele não é senhor da sua própria casa, né, digamos que assim. Eu estava vendo assim a sua abertura inicial, né, você comentando sobre a nossa moradia interna, a visão integral e tal, e o grande empenho, a grande delicadeza é a gente poder cada vez mais se assenhorar desse nosso próprio ser, que é a gente mesmo. Então, assim, a ciência existe para isso, né, para se debruçar sobre o fenômeno e pensar causas de controlar as variantes. Então, tem tratamento, né, para cada transtorno existe o seu devido tratamento e o manejo ali das chamadas as variantes que intervêm, né, as variantes intervenientes. Então, tem tratamento, tem cura. Pronto, interessante essa abordagem que você traz, da gente se assenhorar do nosso próprio ser, do nosso próprio corpo. Porque é muito comum a gente colocar para o externo e até mesmo no processo medicamentoso a solução
de muitas coisas que acontecem com a gente. Mas, sim, remédio ele é indicado, as terapias, mas muitas vezes esse processo está em, talvez, uma mudança de comportamento, né? Exatamente, em alguns casos. Exatamente. Tem até a chamada etimologia, né, da palavra remédio, né? Que médium, o que está no meio, e o ré é retornar. Então, remédio seria voltar ao meio, voltar ao equilíbrio. Olha. Então, ou seja, aquela ideia de que alguma coisa está fora da ordem, então a gente vai remediar, quer dizer, voltar ao equilíbrio, né? Então, remédio, aquele que está no meio, voltar ao meio. Entretanto, a abordagem que eu trago é chamada o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, que é o tratamento não farmacológico. Ou seja, dentro do fenômeno da insônia, a gente tem um tratamento farmacológico, que em diversas psicopatologias e patologias é necessário o uso do medicamento. Entretanto, a primeira linha de tratamento já consagrada internacionalmente é o não farmacológico, e é esse aí que é o meu objeto de atuação, o tratamento não farmacológico para insônia. Então é isso que vamos falar agora, mas sabendo que tem gente hoje que toma remédio para dormir e toma remédio para acordar. Gente fica nesse ciclo, né? As estimativas são que em torno de, né, sempre tem as subnotificações, em torno de 65 milhões de brasileiros a 70 sofrem de transtorno de insônia. Então, hoje, quando nós acordamos, digamos que assim, 65 a 70 milhões de brasileiros não dormiram bem. E outros nem dormiram. Então, insônia é não dormir bem ou não dormir? O que é caracterizar insônia? Pronto. Excelente pergunta, excelente pergunta. O que a gente vai pensar aqui? Uma coisa é um transtorno sutil, suave do sono. Outra coisa é a insônia enquanto, de fato, patologia em si, né? Enquanto aquilo que precisa ser dado um olhar de atenção e ser tratado. Aquela ideia, eu faço muito de analogia em comparação, né? Uma coisa é a pessoa ter uma azia pontual ou alguma coisa, outra coisa é a pessoa ter uma gastrite. Uma coisa é a pessoa ter uma gripe pontual, um processo alérgico ali, outra coisa é ter uma pneumonia. Então, uma leve perturbação do sono não se caracteriza como insônia. Uma noite mal dormida ou outra é super natural, não se caracteriza como insônia. Então, para eu ter o diagnóstico, vamos lá, falamos das causas que podem ser, né, internas, externas. Agora, os sintomas, é isso, eu dormir, como você acabou de falar, não ter um sono, não dormir ou dormir não muito bem. Isso, normal. Agora, tá bom, então como é que eu fecho o diagnóstico? Se eu tenho ou não tenho insônia? Aí é aquela dinâmica, existe um exame, né, que a gente faz, que é o índice de gravidade de insônia, uma vez caracterizado. Então, um pré-requisito que é anamnético, né, aquilo que deriva da anamnese, que é o estudo prévio de colheita de informação, que é o primeiro comportamento que eu faço com os pacientes, que é, se eu tenho uma perturbação do sono, que uma frequência, né, frequência e intensidade, é o crivo que a gente aprende para fechar um diagnóstico. Qual é a intensidade do fenômeno que perturba? Então, ou seja, acima de 3 vezes por semana, em torno de 3 vezes por semana, e essa perturbação perdurar ali por volta de 2 a 3 meses, a gente já começa a abrir um sinal amarelo, né, de alerta, que ali pode se tratar de uma insônia aguda, que é aquela leve. Não sendo tratada, essa insônia aguda vai se cronificar, e aquela ideia se torna a insônia crônica. Então, conclusão, uma perturbação do sono de 2 a 3 vezes por semana que perdure ali em torno de 2 a 3 meses, se caracteriza de uma insônia aguda. E aí as pessoas percebem mesmo ou elas demoram também para perceber que isso está acontecendo com ela? Porque eu comi muito, dormi, não me fez bem. Porque eu estou preocupada, porque ainda não saiu meu salário, sei lá. Até ela diz, não, gente, isso não está normal, não. Eu não estou dormindo. Quando é que a gente liga aquele botão de alerta e diz, agora eu estou com problema, eu vou procurar o médico? A prática, aquela ideia, uma coisa o by the book, uma coisa que está no livro, outra coisa é que o livro da vida me diz, né? O livro da vida me diz que as pessoas vão postergar isso ao máximo possível. A minha prática tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos fazendo uso de medicamento, e eu vou questionar, e quando foi que tudo começou? Faço aquela pergunta clássica, né? Desde eu era jovem, desde que eu mudei de cidade, ou seja, porque existe assim um gap, né? Um espaço vazio de falta de informação e conhecimento, derivado, inclusive, dos próprios profissionais de saúde, que a insônia ficou caracterizada como uma coisa de menor importância. Ou então a gente normatizou, não dormir, tudo bem, gente. Tudo bem. Tá tudo bem, tem uma questão de mérito. Tá favorável. É questão de mérito, né? Quantas gente ouviu aquela situação, eu tô de virote hoje aqui, vou trabalhar, ou seja, a ideia de perder noite trabalhando é mérito, a ideia de produtividade é mérito, a ideia de até farra mesmo é mérito, ou seja, eu passo a noite toda, digamos, numa farra e vou trabalhar um mérito, ou seja, existe uma inversão de valores. Gente, e toda vez... Isso é uma pegadinha, viu? Uma inversão Patrícia, de uma inversão de valores. E toda vez que eu pego
algo que faça uma inversão, a tendência é que ele não tem equilíbrio, né? A gente não constrói um prédio da cobertura para a base, né? A base determina a altura do prédio. Então, se a gente não tem uma base de conhecimento sólida, todo o nosso comportamento derivado daí vai ser equivocado. Então, as pessoas vão se valer de chás, as pessoas vão se valer da famosa aí, melatonina, que não trata insônia. Então, assim, tem, inclusive, prescrições. É muito comum a pessoa sair do consultório de outro profissional de saúde com prescrição de melatonina, onde não é o tratamento. Melatonina não trata insônia e não deve nem ser prescrito, a não ser em 2 únicos casos, que é o transtorno de sono REM, que é uma coisa muito específica, um transtorno neurológico, ou por jet lag social, quando a pessoa perpassa muitos fusos horários. Então é muito comum. A acupuntura para tratar insônia, a acupuntura maravilha, é excelente, é o chamado tratamento adjuvante, mas não é um tratamento para insônia. Ou seja, o consenso internacional, inclusive pela Sociedade Americana de Psiquiatria, diz que o tratamento de primeira linha, padrão ouro, é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia não farmacológico. Olha aí, gente, então, e tá muito na moda, né? As pessoas usam todo tipo de coisa, de substância, para poder tratar essa questão do sono. Então, 2 coisas nós falamos aqui, virada de chave. Essa história de trabalho enquanto eles dormem, isso daqui a pouco você está trabalhando, porque vai te dar mais produtividade, vai te trazer problemas de saúde. E essa coisa de tratar o sono com medicamento vai criando realmente um vício. O organismo chega uma hora que ele realmente só vai conseguir dormir se for a base de remédio. Olha o impacto que isso tem para a sua saúde. Exatamente, Patrícia. Saia dessa. A gente tem uma série de transtornos psíquicos que, de fato, necessita intervenção medicamentosa. Entretanto, essa não pode ser, né, a primeira linha quando não se tem um diagnóstico muito bem alicerçado, nenhuma avaliação, um psicodiagnóstico ali que justifique o uso dessa substância. A automedicação é uma prática social comum, aquela ideia, minha irmã toma, minha sobrinha toma, minha cunhada toma, tome também, ou seja, às vezes a automedicação é um movimento muito grande que tem na sociedade, isso é ruim, e a prescrição dada sem um critério, sem um diagnóstico que alicerce aquela prescrição. Então, assim, você que é uma comunicadora, lida com diversas pessoas aqui, diversos profissionais, e vai ser muito comum na sua prática de comunicação você abordar sobre os profissionais de saúde, sobre o tratamento cognitivo comportamental para insônia, e eles nem saberem disso. Porque isso é muito comum nos países de primeiro mundo, mas aqui por diversos motivos a gente tem um atraso científico muito grande. Então vamos lá falar dele, quais são as formas de tratamento. Falando da medicação, quando tem indicação, tá? Depois de todo um processo de avaliação, chegou-se à ideia de que sim, naquele caso específico, a medicação vai ser indicada. Mas quando não, quais são outras formas de tratamento que a gente pode ter, não sei se pode chamar como alternativa ou complementar, mas com a eficácia igual, né? Porque as pessoas querem isso, o resultado. O consenso internacional mesmo, Patrícia, é que ela é a primeira linha, chamado padrão ouro, chamado o Gold Standard. Antes até se pensar em medicamento. Exatamente, ou seja, a própria Universidade de Medicina de Harvard, se acessar lá, vai estar lá. Lá eles chamam de CBTI, né, que é Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Então, é o padrão ouro. Então, assim, com estudos em laboratório, trazendo mais eficiência do que o fármaco. Então, conclusão. O nosso cérebro é o que produz o nosso sono. Então, quando a gente não tem um sono, a gente tem uma disfunção. Então, ela é uma disfunção. A ciência que trata das disfunções cerebrais em termos comportamentais é a neuropsicologia, que vai estudar justamente essa função cerebral e seu impacto no comportamento. O órgão a organela, digamos que assim, que controla o sono, chama-se núcleo supraquiasmático, que é um grupo muito pequeno de 50 a 70 mil neurônios, que fica um pouco aqui em cima do quiasma, onde ele capta variações e pistas ambientais e sinaliza se é dia, se é noite, em que período do dia é e que período da noite é. Então, existe uma série de disfunções que acaba descalibrando esse núcleo supraquiasmático e nosso comportamento sinaliza e deixa esse núcleo mais confuso. Então, não é uma intervenção medicamentosa, como é aquela ideia... Nós mesmos estamos dando bug no nosso cérebro, né? Exatamente. No nosso computador. Todo mundo fica preocupado. Olha, tem que deixar o computador longe de vírus, de ameaças, para não entrar em pane, não perder meus dados. Meu Deus do céu, se der um problema no meu computador, eu morro. E se meu celular travar, Marquinhos ali preocupada, se meu celular travar e eu perder tudo, perder todos os meus dados, não, meu Deus, eu quero nem pensar nisso. Agora é seu cérebro, minha gente. Onde estão todas as suas funções, toda a sua memória. Você não está preocupado, não? Pois é, as pessoas sempre se preocupam assim, o carregador do celular e o carregador do meu próprio cérebro. Então, ou seja, existem pistas ambientais e que essas pistas ambientais a gente está o tempo todo dando sinalizações confusas. Para você ter uma ideia, Patrícia, assim, dentro no nosso intestino existe um sistema nervoso dele próprio, é chamado sistema nervoso entérico, onde existe uma conexão nele, onde existem diversos neurônios, a gente associa sempre neurônio a cérebro, mas não, tanto que tem uma dinâmica de o intestino é o segundo cérebro, em outras abordagens já científicas, não é o primeiro, ou seja, existe
quando fala em ciclo circadiano, não se refere só a dia e noite, a parte cerebral. O nosso sistema nervoso entérico se comunica, está no intestino, por meio de nervo vago, aí eu não vou me aprofundar muito aqui, tem uma comunicação plena com essa parte cerebral. Então, ou seja, quando a gente fala em sono, a gente não pode pensar em saúde sem saúde do sono. Então, desde o horário da alimentação, passando por uma série de químicas que a gente toma no nosso alimento, e inclusive a forma como a gente lida com os impulsos no cotidiano, a nossa forma de pensar quais são as pistas ambientais que a gente está fornecendo da hora do acordar e que vai se refletir na hora do dormir. Então, o sono ele é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar forçá-lo é não obtê-lo.